Boa noite, pessoal. Obrigado já pela presença de todos aqui. Meu nome é Felipe Genari. Mais uma vez estou aqui com vocês para mais uma das nossas entrevistas aqui. Hoje a entrevista vai ser com o Gabriel. Vai ser uma entrevista bem legal, né? Ele vai falar bastante sobre a experiência dele, tanto na universidade quanto agora, né, no mercado de trabalho. Então, para quem está interessado em tecnologia nessa área, com certeza vocês vão conseguir aprender bastante hoje. Sempre aqui, né, quando a gente começa os nossos eventos, como tem muita gente que nos acompanha, que às vezes está começando a conhecer sobre a Daqui para Fora, né, agora, ainda não conhece tanto do assunto, eu sempre falo um pouquinho sobre a Daqui para Fora no início da conversa. Depois eu vou, né, conduzir aqui a entrevista com o Gabriel. E no final, né, vou responder as dúvidas, perguntas. O Gabriel, desculpa, vai responder as dúvidas e perguntas de vocês. Então, se vocês estiverem tendo dúvidas também durante a minha entrevista, vocês podem ir respondendo e usem aqui a aba do Q&A do Zoom, que depois, né, a gente vai seguir para as perguntas de vocês. Então, para quem ainda, né, não conhece, está começando a conhecer um pouquinho mais Daqui para Fora, nós somos uma consultoria que desde 2001 prepara os estudantes para os processos seletivos das universidades no exterior. Então, a gente já faz isso há bastante tempo. Um ponto bem relevante é que nós só trabalhamos com graduação. Então, aqui na Daqui para Fora, a gente não trabalha com pós, mestrado, doutorado, intercâmbio. Nosso foco é exclusivo em graduação. E, ao longo desses anos, já foram mais de 3 mil estudantes, né, através dos nossos programas, estudar no exterior. Inclusive, eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora lá em 2007, já estou aqui desde 2014, então, né, tive o privilégio aí de acompanhar diversos estudantes passando nessa trajetória. E durante esses anos, a Daqui para Fora já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros. Então, hoje dá para dizer que a gente tem, né, uma base de dados bem legal que ajuda muito na hora de fazer as recomendações para os outros estudantes. E os nossos alunos somados já conseguiram mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Então, em graduação e bolsas, né, Daqui para Fora tem bastante experiência. A nossa equipe tem diversos profissionais que se formaram no exterior. Então, isso é bem relevante, porque ajuda muito, né, não só os estudantes nessa fase de preparação, mas também as famílias, né, que querem entender mais sobre o processo, como se preparar e também sobre o dia a dia na universidade. E, sem dúvidas, o maior motivo de orgulho aqui, Daqui para Fora ao longo desses anos, são os resultados dos nossos estudantes. Aqui, algumas das principais universidades em que a gente já teve alunos aprovados, das mais, né, conhecidas. E um ponto bem relevante é que hoje a gente atua em 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E nós não temos nenhum tipo de convênio ou relação comercial com as universidades. O papel da Daqui para Fora é ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos possíveis, enviarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com cada um de vocês e, né, e desenvolver essa candidatura aí ao longo dos anos. Como eu falei, a gente pode considerar qualquer universidade, né, que esteja presente nesses 6 países. E sempre, quando eu mostro esse slide, né, e estou conversando com os estudantes, eu sinto aquela dúvida: putz, será que eu tenho chance de estudar fora? Será que, né, dentro da minha área de interesse, do que eu planejo estudar, as minhas chances seriam boas? E aí, para isso, né, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, que eu vou colocar depois até o link aqui no bate-papo para vocês, onde vocês respondem algumas perguntas, né? País de preferência onde você planeja estudar, área de interesse, notas, nível de inglês, orçamento planejado, e falam um pouco mais sobre vocês. E a gente consegue ter uma ideia inicial, né, das chances de cada um de vocês em estudar fora, fazer essa avaliação. Então, eu vou deixar esse link no bate-papo para quem está começando a entender mais sobre o assunto, sabe? Acho super válido de ter essa primeira ideia. E eu queria também, né, falar, né, dos nossos próximos eventos. Então, para quem está começando a acompanhar agora, a gente vai ter alguns eventos bem interessantes. Na quinta-feira, a Karine, que é a nossa parceira, que prepara os jovens aí para fazer o SAT ou o ACT, ela vai fazer um webinar falando um pouquinho mais sobre os segredos do SAT, né, na quinta-feira às 17 horas. No sábado, quem quiser se aprofundar na prova também, a gente vai fazer um simulado do SAT gratuito, que vai ser corrigido e comentado, né, pela Karine. Então, super recomendo para quem está se aprofundando no assunto, uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a prova. E na semana que vem, a Luísa, né, vai fazer uma entrevista, ela que está estudando biologia, né, e ciência cognitiva na UC San Diego, e tinha começado aqui a fazer medicina aqui no Brasil, então ela vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dela. E para quem quiser acessar também os outros eventos que a gente já fez, depois aqui, esse evento futuramente vai estar gravado também, vocês podem acessar aqui na nossa página de eventos. Tá? Mas, sem mais delongas, Gabriel, você está aqui conosco?
Assim, Primeiramente, boa noite, Gabriel. Queria já agradecer aqui de antemão sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. imagina, o prazer é E meu. sempre um prazer aqui, né, ter vocês contando um pouquinho da experiência e compartilhando. E eu queria que você começasse, Gabriel, se apresentando aqui para o pessoal, fala de aonde você era aqui no Brasil, onde você estudou, né, onde você estudou lá e o que você está fazendo agora. Eu sou de São Paulo, né? Eu estudei na Escola Internacional de Alphaville e fui para a Universidade de Minnesota fazer originalmente astrofísica, depois acabei mudando para ciência da computação. E hoje em dia eu estou trabalhando como cientista de dados, né? Arquiteto de solução de inteligência artificial numa empresa que chama DataRain. E legal, né, que você está nessa área de tecnologia que é tão procurada pelos estudantes nos dias de hoje. E é tanta coisa nova surgindo, né? Tanta profissão que quem não está muito inserido na área ou está começando a considerar, né? De repente ingressar numa área de tecnologia, às vezes não conhece muito bem o que cada coisa funciona, né? Então, fala um pouquinho primeiro do que a empresa que você trabalha, né? A DataRain faz. E também como é que é o seu dia a dia? O que faz, né, um arquiteto de solução de inteligência artificial? Bom, a empresa, ela é basicamente uma consultoria para soluções em nuvem, né? A gente trabalha com a AWS, que é a Amazon, e a gente presta serviço para governo, para empresa privada, quando eles querem fazer alguma coisa mais na nuvem, assim, né? E a AWS ela é muito boa com inteligência artificial e aprendizagem de máquina, então tem bastante aplicação que eu, no meu caso, por exemplo, chega algum cliente, eu quero uma inteligência artificial para fazer XYZ. Aí sou eu que vou lá e desenho a máquina, eu que tenho que treinar ela e boto ela para rodar. Bom, eu conheço, escuto um pouco do assunto, mas imagino que para muita gente, né, várias coisas novas e quanto a tecnologia hoje está presente nos nossos dias, no nosso dia a dia. E Gabriel, você, né, até a chamada aqui da live de hoje, recebeu, né, uma proposta de emprego ainda na universidade, né? E a gente sabe que hoje, putz, quantos jovens não querem sair da faculdade já empregados, né, com uma oportunidade de emprego? Como que você vê o mercado de tecnologia hoje para um brasileiro que se formou né, em ciência da computação numa faculdade no exterior? É bem favorável, assim, para assim, só de já ter feito ciência da computação já vai ter muita demanda, assim, ou nem só de ter feito alguma coisa a ver com programação vai ter muita demanda, né? O mercado de trabalho ele tá falta gente, falta empregado para todos os cargos que estão sendo criados. Está sendo criado muito cargo e não está sendo criado trabalhadores que tenham capacidade técnica para fazer isso. E como eu estudei nos Estados Unidos, eu acho que dá uma ajuda ainda mais. Você diria que foi relativamente tranquilo para receber ofertas de trabalho quando você estava, né, se formando? Foi bem fácil. Eu tive basicamente o luxo de poder escolher, né? Eu recebi várias ofertas e eu escolhi qual que eu quis mais. Foi realmente bem fácil para mim achar emprego. Que bom. Assim, como você falou, é uma área que está crescendo, que, né, carece de bons profissionais e acho que até por isso acaba atraindo muitos jovens que querem, né, de repente, para a área de tecnologia e pais também que, né, incentivam os filhos a seguir nesse caminho. Quando você olha agora você entrando no mercado de trabalho, que tipo de habilidade você acha que é importante para alguém que quer seguir na área de tecnologia desenvolver, né, que eles já podem ir pensando sobre isso desde já? É, assim, para minha área, por exemplo, mais programação, basicamente, além da parte técnica, obviamente, é a capacidade de resolver problema, né? Assim, resolver quebra-cabeça, por exemplo, as coisas assim, porque é muito isso. Você tem um problema e você tem que criar uma série de instruções para resolver esse problema, sabe? É o principal. Então, além do óbvio, assim, do conhecimento em si de programação, isso é uma habilidade que é sempre legal treinar, né? De qualquer jeito, mesmo se não for entrar em tecnologia, né? Mas minha área é extremamente importante isso. E, e acho que até para ser uma área que chama muita atenção de jovens, deve ter muita gente, putz, eu quero me envolver e tal.
e às vezes podem ter coisas que você tem que fazer que também não são tão legais. O que você diria, assim, na área de tecnologia? Cara, se você não gosta de fazer isso, procura outra coisa que, cara, vai te cansar, que às vezes, né, o glamour ali, quando você está pensando na parte mais legal, as pessoas não veem. Para programação em geral, tem bastante leitura assim, de documentação para ver o que faz o quê, né? Porque tem espaço muito amplo, tem muita coisa que dá para fazer, né? E você tem que estar disposto a tentar ler, sabe, pesquisar mesmo o que é o jeito certo de fazer as coisas, né? E para especificamente se for entrar em inteligência artificial, né? Tem que estar disposto também a fazer bastante processamento manual de dados, assim, você lê, tipo, por exemplo, você está querendo treinar uma inteligência artificial para detectar se o negócio, uma avaliação é positiva ou negativa. Você tem que ir lá ler um monte de avaliação positiva e negativa e falar, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Tem bastante esse trabalho meio bruto, assim, sabe? Uhum. Mas, em geral, eu realmente gosto bastante. Não tem nada que eu pense, putz, que saco, tem que fazer isso o dia inteiro. Sim, legal. E assim, né, pensando nessas habilidades que você desenvolveu, nesses pontos que você trouxe aqui, que são importantes para quem está na área de tecnologia, quando você olha para a sua experiência na faculdade, né? Em que aspectos você acha que a faculdade te ajudou a se desenvolver e hoje está te ajudando, né, no dia a dia, no seu trabalho? Bom, para ciência da computação, você basicamente vai ter tudo na internet, né? Então, muita gente fala, não, a faculdade de ciência da computação é meio inútil, porque dá para você aprender tudo na internet. Mas, especificamente porque tem tudo na internet, é muito difícil saber exatamente, primeiro, o que está certo, né? E Uhum. segundo, o que pesquisar. E, a, e as coisas geralmente estão muito enterradas, assim, o que é importante, a teoria está muito enterrada. Então, saber a parte mais teórica de ciência da computação, ela ajuda bastante mesmo. Não é necessário se for só ser um programador, por exemplo, mas se você for para a faculdade nos Estados Unidos, ficar 4 anos só para ser programador, não é um pouco de desperdício, né? Uhum. Então, essa parte, a fundação forte teórica, científica mesmo, da parte de ciência da computação, é muito importante. A habilidade de conseguir ler artigo científico, se está tentando fazer alguma coisa nova, né? Muitas vezes não existe no âmbito comercial, só existe no âmbito acadêmico. Então você tem que saber interpretar essa parte acadêmica e aplicar ela. Isso é uma coisa que você aprende na faculdade, né? Você tem os professores, você tem acadêmicos lá para te ensinar essas coisas. Então essa parte é essencial para mim. Até pensando no desenvolvimento da carreira, né, a médio ou longo prazo, talvez uma porta de entrada, tá? Alguém que só estudou programação vai conseguir se desenvolver, mas alguém que tem toda essa bagagem que a faculdade te dá tem um potencial de crescimento muito maior, né? Ajuda bastante. E aí, já, né, entrando um pouquinho sobre, vamos falar da sua experiência em si na universidade, quero voltar lá para trás, né? Se você começou a faculdade em 2016, né? Isso. E eu estava vendo aqui, eu vi que além da faculdade de Minnesota, você também tinha sido aprovado, né, em mais duas universidades. Você se lembra, Gabriel, o que lá atrás fez você escolher e tomar a decisão de fazer faculdade de Minnesota? Difícil, faz tempo, hein? Eu acho que, bom, das faculdades que eu vi eu acho que era melhor, assim, no termo de, eu já estava querendo mesmo fazer alguma coisa mais científica, né? Eu estava entre, caso eu achava que eu ia fazer astrofísica na época, né? Uhum. E para astrofísica era a melhor, assim, a faculdade de ciência e engenharia da Universidade de Minnesota, ela é muito, muito boa. E ela também era uma faculdade grande, ela, se eu não me engano, as outras duas, principalmente uma delas, elas eram mais rurais ou mais subúrbio, assim. Eu queria uma faculdade que fosse mais cidade mesmo, né? Uhum. Bem, Minneapolis não é uma cidade enorme, mas é uma cidade, né? Então também Sim. influencia um pouco isso. E Eu para gosto de frio padrões, também. para padrões americanos é uma cidade grande, né? A gente às vezes a gente acostuma com o número de habitantes aqui no Brasil, mas normalmente lá as cidades têm, né, mesmo cidades grandes têm uma quantidade menor aí de habitantes. E como você falou, né, eu estava olhando aqui nos rankings, hoje a University of Minnesota, no principal ranking mundial, Times of Higher Education, ela é número 85 do ranking, e no Computer Science, por exemplo, no ranking da US News, que é o curso que você fez, é número 29. Então, acho que a excelência acadêmica dela
Sem dúvida, é indiscutível. E aí, beleza, saiu aqui de São Paulo, né? Imagino que morava nas casas dos pais, aquela vida que a maioria dos jovens tem aqui, tranquila, né? Com todo o conforto. Pô, deixou a família, os amigos e foi lá para Minnesota. Como que foi a adaptação, Gabriel? Foi algo tranquilo, fácil, difícil? Como é que se deu isso aí para você? Os Estados Unidos, os Estados Unidos ele é bem parecido com o Brasil, né? Então não foi difícil me adaptar lá. Assim, o que eu fiz, eu meio que mergulhei de cabeça mesmo. Eu fiquei no apartamento com 3 estrangeiros, né? 3 estrangeiros não, 3 estranhos, né? Não conhecia. Estrangeiros também, no caso. 3 americanos. Eu, eu não fui atrás, por exemplo, de um grupo de brasileiros para evitar ficar tipo, numa bolha, assim, um mini Brasil lá em Minnesota. E foi bem rápido para me adaptar, porque a grande maioria das coisas dos Estados Unidos é muito parecido com o Brasil. Tem umas diferenças aqui e ali, mas culturalmente eles são bem parecidos, né? Foi importante eu não dar bola para o pessoal falando que americano não é legal, não é tão amigável, porque eles são, né? Assim, é que nem brasileiro. Tem brasileiro legal, tem brasileiro que não é legal. Tem fama de ser um pouco mais frio, né? Mas é basicamente coisa tipo, você não sai abraçando todo mundo, principalmente agora, né? Mas antes da pandemia, já não saía abraçando todo mundo. Às vezes você chegava na casa dele e falava, tudo bem, beleza? E eu acho que tem muita gente que confunde isso com eles sendo muito mais frios, assim, né? Mas é um pouco mais resguardado, só um pouco menos caloroso, mas é tão amigável quanto. E meio que tentar mergulhar de cabeça, assim, me ajudou muito que eu me adaptei de uma vez, né? Então eu passei já toda essa fase, tipo, putz, será que eles não estão sendo amigáveis? Será que eles não querem falar comigo? Eu não tive escolha, eu continuei indo em frente e não era nada, sabe? Então eu me adaptei bem fácil. Isso que você falou dos americanos, putz, eu vivi muito. No começo, na faculdade, eu não entendia muito bem isso. Falava, putz, o cara me viu, né? Eu conversei com ele na aula, ele me viu no corredor e, sei lá, não me deu oi. Aí eu falava, putz, será que o cara não gosta de mim? O que está acontecendo? Aí depois que você começa a entender que é o jeito deles, né, você tá vendo que não é nada pessoal, que é só uma cultura, uma maneira diferente de se comportar, acho que vira essa chavinha, né? E aí as relações vão se desenvolvendo. E uma pergunta que eu tenho, não sei se foi assim com você, Gabriel, mas comigo eu senti que os americanos eles demoram um pouquinho mais para ficar muito amigos, mas no momento que eles ficam muito amigos, tipo, uma amizade muito forte, cara. Você pode contar com eles para tudo. Não sei se você também teve esse tipo de experiência por lá. Também tive. Assim, eu tive, na verdade, os dois lados, assim. Teve muitas pessoas que eu conheci que foram exatamente assim, né? Aliás, provavelmente a maioria. Mas também teve várias pessoas, vários americanos que foram extremamente abertos, assim. A gente ficou muito amigo, assim, imediatamente. Acho que para mim, na minha experiência, foi bem variado isso, assim. Teve um pessoal que eu não gostei, claro. Uhum. Mas, assim, teve pessoal que a gente ficou amigo na hora. E assim, Mas não foi a desculpa. primeira vez, assim, as primeiras pessoas que eu conheci não foram assim, não. As primeiras pessoas que eu conheci, assim, se eu tivesse só ficado nessa, eu teria ficado triste, porque não vai todo mundo assim. Mas eventualmente eu encontrei esse pessoal que eu gostei na hora. Sim. Acho que também adaptar, quando você vai se adaptando lá dentro com o estilo, fica mais fácil depois de você ir conectando com as pessoas, Uhum. né? E assim, né, legal que você se adaptou bem, né? Isso é legal porque muitos dos alunos que eu converso, que eu faço as entrevistas e que a gente tem contato aqui, a grande maioria se adapta bem, assim. Eu tenho um outro que tem um pouco mais de dificuldade, mas eu diria que são bem menos casos. Mas sempre quando eu converso também com os estudantes, muitos falam que, putz, apesar de me adaptar bem, tem alguma coisa que eu teria feito diferente, se eu voltasse atrás, podia ter sido ainda mais fácil. Tem alguma coisa, Gabriel, que olhando lá atrás, fala, putz, isso teria tornado ainda melhor o começo da minha experiência? Tem algumas. Uma é que eu não devia ter subestimado quão difícil é a faculdade no começo, né? Para mim era fácil a escola, né? Não tinha muita dificuldade, eu achei que ia ser parecido na faculdade, e não é. Então, levar a sério, assim, eu levar mais a sério nos primeiros semestres, porque a sua nota ela vai na faculdade inteira, né? Ela é uma média de todas as suas notas, não é só a prova final. E a segunda coisa foi eu tenho DDA, né? Eu tenho bastante DDA e em provas, por exemplo, eu lendo assim uma questão mais comprida, eu chegava no final da questão, eu tinha que ler de novo porque
de algum fatorzinho que eu esqueci, eu demorava mais para fazer a prova. E eu demorei muito para pedir ajuda, né, com isso, para a faculdade em si. A faculdade ela tem um departamento que é chamado DRC, que é Disability alguma coisa Center, eu esqueci que é. Mas basicamente eles ajudam as pessoas que precisam de mais alguma acomodação, né? E no meu caso, depois de ir para o psiquiatra, né, eu tô tendo dificuldade, isso aqui. Ele falou, por que você não fala com eles? Eu falei, eles me deram um tempo extra na prova. E é uma coisa um pouco vergonhosa, assim, até porque você pensa, não, porque eu tô tendo mais tempo do que as outras pessoas. Mas, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu falaria, tipo, assim, não precisa ter vergonha disso, que é uma coisa, sabe, ajudou muito. É uma coisa, não é que eu tava pegando uma vantagem, eu tava compensando pela desvantagem. Então, assim, isso obviamente abrange muito mais do que, no meu caso, DDA, né? Qualquer coisa, assim, pelo menos na minha faculdade sempre tinha alguém para ajudar, assim, se você precisasse de alguma... Se estivesse mal, tinha um amigo que teve depressão, ansiedade, eles, assim, deixaram ele simplesmente passar um semestre, sabe, sem pagar, porque ele estava indo muito mal, porque ele estava mal. Uhum. Então não tem medo de pedir ajuda, sabe? Eles querem que você vá bem. Eles não estão lá para deixar as coisas difíceis, eles estão lá para que você tenha uma boa educação. Isso é bem respeitável, né? Putz, legal que você trouxe desse departamento, né? Que isso é uma coisa que engraçada. Um outro estilo, mas eu também percebi quando eu cheguei na faculdade, eu não aproveitava todos os recursos que a faculdade me dava, né, para me desenvolver, né? Além desse departamento, imagino que na sua faculdade também devia ter, né, o departamento de carreiras, orientação acadêmica, departamento residencial, departamento de alunos internacionais. Basicamente, tudo que você imagina tem um departamento lá, mas é o que você falou, né? Ninguém vai, tipo, você precisa pedir ajuda. Se você não for atrás, eles também não vão te pegar pela mão, né? E, e aí, né, voltando aqui, você já falou no começo que você, né, conviveu lá, morou com pessoas que você não conhecia quando você chegou na faculdade. Como que foi essa parte, Gabriel, chegando na universidade? Você, né, morou no campus, morou fora, fez os dois? Conta um pouquinho como que foi, né, a moradia na universidade para você. No meu primeiro ano, eu morei no campus, num apartamento da faculdade. Não era um dormitório, né? Era um apartamento mesmo, que, assim, para mim foi ótimo, né? Que tinha basicamente todos os benefícios de dormir em dormitório, só que você tinha um banheiro que você estava dividindo entre 4 pessoas e não um andar inteiro. E como era um negócio da faculdade, no primeiro ano eu não conhecia ninguém, eu quis mesmo, assim, ficar em colégios de quarto aleatórios. E como era um apartamento, tinha mais 3, né? E 2 deles, legais, tudo, mas um deles realmente ficou um dos meus melhores amigos. A gente conversa até hoje e ele era americano e ele me introduziu a todos os outros amigos dele. Então, esse círculo de amizades que a gente fez agora, eu converso até hoje, né? A gente se fala bastante. Então, foi muito importante para mim morar no campus com pessoas que eu não conhecia do primeiro semestre. Principalmente com americanos que já tinham todo um círculo de amizade lá que eles puderam introduzir, né? Depois eu acabei morando fora do campus com alguns dos meus amigos que eu fiz no primeiro ano. E, assim, é mais confortável morar com pessoas que você conhece? Com certeza, né? Mas eu não voltaria atrás, não, nessa escolha de ficar com pessoas aleatórias, tanto que eu não conhecia ninguém na época, de qualquer jeito, né? Mas se eu conhecesse, eu não teria ficado com eles. Realmente foi muito bom ter morado lá, conhecer as pessoas no apartamento. Acho que é parte da experiência, né? E acelera a experiência, porque você chega, já tá morando com um americano, que é da cultura local, que Sim. vai, cara, que você tá o tempo todo convivendo, então você acaba aprendendo muito mais rápido e acho que faz te entender o ambiente mais rápido. Com você, Gabriel, eles trouxeram, aparelharam todo o seu quarto, porque eu morei com um americano também no primeiro semestre, e, cara, ele trouxe PlayStation, micro-ondas, televisão, então foi legal também, porque eu não tinha muita coisa quando eu cheguei, né? Fiquei amigo dele e podia usar tudo. Eu não tive essa sorte. Um dos colegas de quartos trouxe um negocinho para colocar na TV para ela ficar meio Smart TV e é isso, basicamente. Mas
Eu não tive essa sorte, infelizmente. Até tanto que um dos estudantes me falam, pô, é melhor ficar com o internacional com o americano. Eu falei, cara, se você der a sorte que eu dei de pegar um americano legal aí que vai equipar o seu quarto, né, Uhum. vale bastante a Seria pena. ótimo. E a Universidade de Minnesota, uma faculdade bem grande, né, em termos de número de alunos, tem 35 mil estudantes só de graduação. Sim. Então, imagino que além dos americanos, né, deve ter bastante gente de outros países. Você conheceu, fez muito amigos de outros locais? Como é que foi essa parte da experiência universitária? Sim, assim, mesmo que a maioria dos meus amigos era americano, né? Mas os dois melhores amigos são os noruegueses e o chinês, que a gente conheceu em acho que o primeiro evento que teve para aluno, basicamente uma introdução, né, à faculdade. Eles tiveram uma introdução, uma pré-introdução à faculdade só para aluno internacional, e a gente se conheceu lá. E tem muito aluno internacional lá. Muito mesmo. Conta um pouquinho, Muito você bom, falou dessa pré-introdução, que foi na primeira semana, né, a Orientation Week. Foi E esse pouco esse é um antes, eu ponto acho, na verdade. antes ainda da Orientation? Eu não tenho certeza, talvez. Esquece, eu não sei, não lembro. Normalmente as universidades lá têm essa semana, né, de adaptação, que os alunos internacionais chegam com uma semana de antecedência, e é legal que você acaba conhecendo pessoas de outros locais, né? Sim. Todas as entrevistas que eu faço com estudantes, todo mundo fala disso, que é comum ter pelo menos uma pessoa que você conheceu lá que vira amigo até o final da faculdade. Então, com isso, foi assim para você também, com o chinês e o norueguês que você comentou? Sim. Na verdade, eu conheci o chinês, e ele conheceu o norueguês, ele apresentou a gente ficou esse trio. Então ele meio que trouxe todo mundo junto, assim. Legal. Mas, cara, eu vou ser sincero que eu não lembro direito como foi o resto dessa. Assim, não foi tão interessante para os eventos que eles apresentaram, assim. Tenho certeza que na época foi útil, né? Porque aposto que tem várias coisas que eu aprendi lá que eu simplesmente agora eu sei, eu não lembro de onde que eu aprendi, mas foi, foi bem importante para mim ter ido lá, né? Pelas amizades, pelo menos. É isso que eu falo. Eu acho que o principal, talvez, é mais conhecer as pessoas mesmo, né? Que você vai Uhum. acabar. Cara, são as pessoas que estão na mesma situação que você, longe de Sim. casa, que talvez de né, alguns locais diferentes, mas que acaba aproximando, né? Vai morar junto com você pelos próximos 4 anos, está na mesma situação. Então, isso já é o mais incomum que você vai ter com alguém quando você acabou de pisar lá. É mais fácil fazer amizade com o internacional por causa disso, porque muitas vezes vou ter vários americanos que já têm todas as amizades deles, né? E já estão lá no grupo de amigos, e é mais difícil você se inserir, né, num grupo que já está formado há 10 anos do que você conhecer uma pessoa, sabe, que também está na mesma situação que você, que não tem nenhum amigo lá, está tentando conhecer gente. Mas também eu já tive exemplo de pessoas que só fizeram amigo internacional e acabou não gostando, que não expandiu tanto o círculo, sabe? Eu não sei, a minha experiência, eu conheci alguns internacionais, a maioria que eu conheci foi americanos, que eu tive a sorte de. Eu acho que vale a pena tentar também conhecer americano, mesmo que seja mais difícil, porque já tem amigos lá, né? Sim, Isso, sim. Porque pode ficar isso cômodo também essa coisa, né? Pode ficar cômodo só ficar com os internacionais e uhum, acho que a parte do processo também é conhecer os locais e, enfim, entender sim, mais a cultura com americana certeza. também, ou do outro país, né? Tem gente que vai para outros países também. E muita gente me pergunta, Gabriel, de oportunidades de trabalho, trabalhar no campus, o que você fez durante o período universitário, e você teve essa oportunidade, Gabriel? Chegou a fazer algum trabalho no campus durante a faculdade? Eu trabalhei no próprio apartamento no primeiro ano, no prédio que eu morava, eu trabalhei lá. Eu, basicamente eu era o porteiro. O cargo oficial é muito mais que isso, né? Eu lidava com correio, eu ajudava as pessoas a se mudarem, eu fazia o check-in, check-out de equipamento, né? Mas como eu trabalhava tarde, né, de noite, realmente da meia-noite às 4, que eu tinha aula só ao meio-dia, eu só ficava lá fazendo lição de casa e sendo pago. Então, para mim, foi ótimo. E foi legal, assim, eu tirei eu tive que tirar o Social Security Number, foi uma experiência bem americana, foi interessante. E eu conheci bastante gente também enquanto eu estava trabalhando lá, porque eu trabalhava de noite, né? Tinha bastante gente exatamente sobra, né, lá, Voltando essa de hora na faculdade. festa à noite, aí você tinha que acabava ficando amigo das pessoas.
Bati o papo, exatamente. Foi Sim, e bem putz, divertido. o trabalho é acho que além da remuneração que você tem, né? Uhum. Você recebe por hora. Então eu lembro que quando eu trabalhava na faculdade, eu pensava, quantas horas eu tenho que trabalhar para comprar essa coisa? Então você vai começando a ter essa Exatamente. consciência, mas é uma ótima oportunidade também para conhecer pessoas e tem um monte de trabalho dentro do campus. A gente trabalha na cafeteria, biblioteca, a gente já vê alunos nossos trabalhando fazendo tour da universidade, então é algo super legal que ajuda os estudantes. E quero falar um pouquinho mais da parte acadêmica que a gente, né, você já abordou um pouquinho ali no começo, e você até falou, né, que você começou pensando em fazer astrofísica, né, e aí Uhum. depois você mudou para a ciência da computação. Para quem não conhece, nos Estados Unidos, né, normalmente você tem até o final do segundo ano da universidade para aí ir definindo o seu curso. Os 2 primeiros anos são muito mais gerais. E conta um pouquinho para a gente, como foi isso para você? Foi tranquilo fazer essa mudança? Foi difícil? Quando você definiu? Como que foi? A primeira aula de ciência da computação que eu fiz, eu estava fazendo astrofísica ainda na época, né? Que era uma aula de programação para cientista, né? Para cientista, no caso, ciências naturais. Assim. Uhum. E para fazer astrofísica também os primeiros 2 anos você quase não faz astrofísica, que tem fazer 2 anos de matemática, 2 anos de física normal, alguma coisa tipo ciência da computação também. Então, quando eu troquei para ciência da computação, eu pude reaproveitar uma boa parte das minhas aulas. Então, em vez de perder 2 anos que eu estava fazendo astrofísica, eu perdi um semestre. Tipo, algumas aulas de física que não foram úteis assim para o curso, mas primeiro foram divertidas, não me arrependo de ter feito elas, e foram poucas, né? A grande maioria deu para reaproveitar. E eu não consegui fazer isso por causa da pandemia, mas ainda daria, por exemplo, teria sido muito fácil para mim pegar um minor ainda, né? Que é tipo uma mini graduaçãozinha em astrofísica, Uhum. faltava alguns cursos só. Então também tem isso, mesmo se você trocar no meio, não é que sabe, o que não deu para aproveitar vai pro saco. Não, assim, ainda dá para, muitas vezes ainda dá para aproveitar as coisas. Então, para mim foi bem tranquila essa transição. Eu não me arrependo não. Foi isso. Sim. E muita gente pergunta, às vezes, quando tem muitos alunos, né, que pensam nisso, não tenho certeza do que eu quero, mas pô, será que vai ser muito difícil mudar? Como é que eu vou fazer? Como você falou, tem a possibilidade do minor, tem a possibilidade até de fazer uma dupla graduação, se formar, né, em Uhum. dois ao mesmo tempo. E eu estava fazendo até uma pesquisa recente, tem uma estatística nos Estados Unidos, Gabriel, que fala que 80% dos alunos trocam pelo menos uma vez o curso que eles declararam na primeira semana. Então você está dentro da estatística aí das grandes chances de trocar. Imagino que deve ter amigos também que trocaram enquanto você estava lá, né? Como é que você espera que a pessoa já saiba o que ela vai querer fazer pro resto da vida antes de começar, basicamente, antes de começar a fazer, sabe? Não, assim, é muito bom isso que dá para trocar no meio. Imagino que ajudou muita gente isso. Sim, e não tem que voltar tudo do zero, né? Que no nosso Uhum, sistema aqui, de repente, postar 2 anos de faculdade, agora pô, apaga tudo, joga fora e começa de novo. É sim. muito tempo, né? Se eu tivesse trocado, por exemplo, se eu fosse fazer literatura, né, depois de ter feito astrofísica, eu não ia ter aproveitado tanto, mas assim, qualquer coisa dentro de ciência, eu teria aproveitado bastante já. E E, e aí você falou um pouquinho dessa parte acadêmica, né? Da diferença das aulas, que você achou um nível alto. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Assim, quais foram as principais diferenças dentro de aula mesmo que você viu, comparando com o que você tinha aqui no Brasil, versus o que você teve lá, tanto de como os professores dão a aula, nível acadêmico, o que foram essas principais diferenças? O que os jovens têm que estar preparados quando forem fazer faculdade fora? bom, praticamente todas as aulas que eu fiz, elas eram assim, elas eram estruturadas basicamente em três partes, né? Você tinha a parte basicamente uma aula em auditório, que o professor vai lá, fala, você pode fazer uma pergunta ou outra, mas não é uma discussão, sabe? Assim, esse seria o professor mesmo, sabe? O doutor, o cara mais especializado. Tinha as discussões que você pegava os alunos geralmente de doutorado ou mestrado, que já sabe, também são muito bons na matéria, mas não são tipo o professor, e você usa para tirar dúvida, ajudar a lição de casa, e laboratório, né? Tava fazendo ciência, tinha bastante laboratório, né? Eu imagino que não vai ter em todo o curso.
as provas em si, elas são uma parte pequena da sua nota final, né? Uma boa parte dela vai ser participação no laboratório, ciência, né? E lição de casa, né? E, assim, eu menosprezei um pouco a lição de casa quando eu cheguei lá, porque no Brasil a lição de casa geralmente é um negócio que se vale, tipo, 10% da nota e é importante para você estudar para a prova, basicamente. Você indo bem na prova, você passa do... Pronto. Mas eu acho que eles estão certos lá, que a lição de casa, ela tem uma... Primeiro, tem bastante. Toda semana, quase todas as aulas vão te dar alguma lição de casa, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas. E pelo menos, eu aprendi quase tudo pela lição de casa. Assim, mesmo se você não... Você escuta o que o professor está falando, só que realmente registra quando você vai lá e faz. E como não é só a prova, você vai fazendo toda a parte do curso, então fica muito mais assim na cabeça do que antes. Só que você é puxado, você fica bastante tempo fazendo lição de casa toda semana, muito mais tempo do que ela. Eu ficava dobro, 3 vezes mais tempo fazendo lição de casa, estudando do que em aula. Dia tinha tipo 3 horas de aula no máximo por dia, sabe? Era isso que eu ia falar para você explorar, que a gente fala muito, né? Lá você passa menos tempo dentro de sala de aula, né? Mas para cada hora aula lá, você vai ter que colocar, né? No comum é 2, 3 horas de preparação para essas aulas. Então essa era mais ou Sim. menos essa proporção mesmo que você fazia. E quantas horas por dia, em média, você tinha, né, durante a universidade de aulas? Por dia, eu chutaria umas 2 ou 3 no máximo, porque tem dias que simplesmente não tinha aula, por exemplo, eu tentava fazer com que sexta não tivesse aula, tentar concentrar tudo segunda a quinta. Então a carga horária de aula mesmo, que você vai ficar em auditório ou em laboratório, é pequena. Né? 2, 3 horas, em média, chutando. E esse ponto que você trouxe é legal também. Aqui a gente está muito acostumado, né, quando a gente faz a faculdade, eu estudo de manhã, eu estudo à tarde, eu estudo à noite. E lá, né, você junto com orientação, né, de um orientador, você que monta a sua grade. Então, você pode ter uma aula das 9 às 9h50, ter um intervalo até 1 da tarde, ter uma das 2 às 2h50, ou ter uma noite que seja mais longa e uma vez só por semana. Então, você tem uma flexibilidade grande. E eu queria te perguntar, Gabriel, você falou, né, comentou dessas aulas que são maiores e tudo mais. E às vezes muitos dos nossos alunos perguntam, mas como é que eu acesso aos professores das faculdades lá americanas? Você tinha, né, eles eram solícitos, você poderia entrar em contato com eles, era fácil de chegar num professor? Praticamente todos os professores que eu tive lá, eles gostavam de ensinar, né? Então, eles não ficavam o tempo inteiro falando, você tem pergunta, você tem pergunta, você tem pergunta, mas se você fosse depois da aula, né? Literalmente, tipo, depois da aula, logo em seguida, sempre tinha uma filazinha que ele ficava lá respondendo perguntas que as pessoas tinham, você falou isso aqui no meio da aula, eu tenho uma dúvida, é isso aqui ou aquilo lá? E para coisas mais complexas tem um período de toda aula, todo professor e todos os assistentes, né? Tem um período de office hours, né, que eles chamam, que é basicamente só para responder pergunta. Eles estão lá no escritório deles com a porta aberta, que você vai lá e pode perguntar qualquer coisa, inclusive fora do tema das aulas. Assim, se você quiser, por exemplo, ajudar um professor com pesquisa, para o estágio, você pode ir lá. Você tem eu gosto do seu trabalho, eu li isso, você gosta, você tem alguma coisa para eu fazer? Né? Então eles são bem disponíveis, assim, né? Eles, pelo menos nos horários de aula e nesses office hours, né? Que tem que lembrar que eles são pesquisadores também, eles são, sabe, acadêmicos de alto nível, né? Sempre respeitosamente, mas eles estão também sempre disponíveis para responder pergunta, para te ajudar. É bem legal. Eles não são intocáveis, né? Tipo, hora de aula, Não. acabou, deu meu horário. Então, isso é bem legal e é algo que a gente escuta bastante também. E você mencionou aqui que muitas das aulas têm muita lição de casa, eu sei que tem muito projeto também, né, que as faculdades fazem, tem muita nota que vem de projeto. Teve algum, sei lá, projeto legal, mão na massa que você fez, ou alguns que você acha que vale aqui, né, compartilhar com o pessoal? Teve... os projetos de inteligência artificial que eu fiz foram legais, né? Teve um que eu peguei... Basicamente é um jogo online, competitivo, 1 contra 1. Eu fiz uma inteligência artificial para tentar prever o resultado do jogo no meio do jogo. Então você dá
informações tipo quantas unidades o negócio tem, qual que é o tempo do jogo, quanto dinheiro que o cara tem. Ele vai lá e te fala, eu acho que tem 80% de chance de ganhar esse jogador aqui ou aquele jogador. Eu fiz uma aula também de design de jogos, né? Isso não tem a ver com o que eu estou fazendo agora, mas foi bem divertido, né? A gente fez as coisas de computação gráfica, né? Fiz uma aula de cerâmica que foi muito legal. Isso que eu ia te perguntar, essa aula, por exemplo, isso é uma coisa que muita gente pergunta também. A gente sabe que nos Estados Unidos você pode escolher algumas aulas que são eletivas. Essa de cerâmica, imagino que você que quis fazer, né? Não estava na grade obrigatória, né? Eu quis fazer essa aula desde o primeiro semestre, só que nunca tinha vaga. Só que conforme você vai tendo mais crédito, você vai acumulando crédito, vai se acumulando semestres, eles vão te dando prioridade, né? Porque você vai ter menos chance depois de fazer a aula. Então, no meu penúltimo semestre, no começo de 2020, eu consegui essa aula. E é cerâmica, né? Então você tem que ir lá no negócio, e era 2020. Então parou no meio a aula. Você não conseguiu fazer Faculdade aula. inteira querendo essa aula de cerâmica, justo quando eu consigo tem a pandemia. Mas foi bem divertido enquanto durou. A aula de design de games também era uma eletiva, Gabriel? Ou era dentro do currículo, era algo que se tinha que... Você tem níveis diferentes, né, de eletivas. Você tem as que são obrigatórias, você tem que fazer. Você tem umas que são tipo eletivas técnicas, né? Você tem umas completamente... Você tem que fazer basicamente alguma coisa nesse tema, né? Essa de cerâmica era alguma coisa de artes, né? Alguma coisa de arte. Podia ser alguma coisa de literatura, podia ser alguma coisa de desenho, escrita. Eu escolhi cerâmica. A de videogame, ela era parte seletiva técnica. Então, assim, no curso de ciência da computação, ele fala que você precisa ter, sei lá, quantos créditos em aulas dessa lista aqui. Então, eu peguei as aulas que mais me interessavam, ou que eu achei que ia ser mais úteis, para mim, e essa foi uma delas. Então, eu peguei uma lista menor, não é só, tipo, faz alguma coisa desse tema. Uhum. Sim, esse é um dos pontos mais legais. Se não me engano, é em Harvard que a aula mais disputada entre os alunos é uma aula que te ensina, né, como ser feliz, como chegar na felicidade. Então, Isso é útil. sim, sim. Então, acho que essa flexibilidade, né, e de você poder fazer o que você quer, né? Afinal de contas, também, pô, a sua educação é legal você ter um mentor, mas, pô, ter uma coisa pré-programada que vai ser igual para todo mundo, putz, nos dias de hoje faz, acho que, muito pouco sentido. Bom, Gabriel, vou começar a responder aqui as dúvidas. A gente já chegaram algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui as dúvidas do pessoal. Uma pergunta da Amanda. Ela perguntou aqui se tem a mesma demanda para tecnologias na área de ciências da natureza, como biologia e química. Não sei se você sabe, se você pesquisou, se você sabe, Gabriel, ou não, se não souber também. Você tá falando isso nos Estados Unidos ou aqui? Eu sei um pouco mais dos Estados Unidos disso. Se for nos Estados Unidos, tem bastante demanda para, por exemplo, engenharia química, para biologia. Eu sei que tem bastante lá. Aqui eu realmente não sei, eu não posso responder daqui. Eu infelizmente não tenho nenhum amigo que é químico, né? Ou biólogo, mas... Tem uma pergunta aqui da Manuela, é muito comum também, né, perguntarem sobre bolsas. Ela perguntou sobre bolsa na Universidade de Minnesota. Eu não sei se você chegou a ter bolsa, Gabriel, na faculdade, né? Eu sei que lá tem bolsas por mérito acadêmico, né? Não sei se você sabe a fundo quais são os pré-requisitos, Gabriel. Eu sei que em cada faculdade tem um pré-requisito diferente e normalmente as bolsas por mérito, Manuela, vão ser, né, concedidas ou através das notas escolares ou através das notas de prova. Eu sei que Minnesota tem bolsas por mérito. Não sei se teve algum amigo, Gabriel, se você sabe um pouco mais. Eu tenho, mas eu não cheguei a perguntar, que ele era americano, tem acesso um pouco mais fácil a bolsas na Universidade de Minnesota, né? Ela é uma das faculdades que faz essa distinção, acho que tem umas que não fazem, né? Eu não sei te dizer, não. Eu sei que eu não tinha nota na escola, principalmente, para tirar a bolsa. Essa é uma boa dica. Não menospreza as aulas da escola, não, para focar no SAT, que nem eu fiz, porque eu acabei tirando uma nota muito boa no SAT, mas as minhas notas no começo do ensino médio não ficaram tão boas e por isso, por exemplo, eu não consegui entrar nas faculdades que eu mais queria, né? Acabei entrando numa faculdade que é muito melhor do que eu achava que ela era no começo, né? Mas, isso é legal de assim, 29ª, né? Que Sim.
Sim. E isso é legal de você, esse ponto que você trouxe, de você explorar. Quando chegou lá na lista, Gabriel, University of Minnesota, lá no começo, tipo, imagino que você não deveria conhecer tanto sobre as faculdades, né, no exterior, tipo, nos Estados Unidos. Você imaginava que ia ser a universidade que você tinha uma vez que chegou na faculdade? Você imaginava que tinha tudo isso, que era tão, né, era tão legal assim, a universidade com tanta estrutura? Não, eu realmente não sabia muito o que esperar nesse assim, nível de envolvimento que eles têm, que eles podem ter, né, se você quiser. Eu sabia que ia ter aula, ia ter prova e ia ter nota. E basicamente isso, assim, né? Eu assisti filme americano, então eu sabia que tinha as aulas em auditório, essas coisas assim. Mas, assim, o escopo da faculdade, eu não sabia que ia ser tão grande, não, que ia ser tão completo quanto é. E é algo que realmente a gente, por mais que a gente explique, mostre para os alunos, acho que o impacto mesmo é só no dia a dia, quando você está lá mesmo. O Enzo aqui, Gabriel, ele perguntou, ele fez duas perguntas, né? Primeiro, como foi a sua transição para o mercado de trabalho? Como está sendo, né? Afinal, você está 6 meses, Gabriel, hoje, né? Trabalhando, né? Desde março, então acho que Não, sim. 5 meses, quase 6. Por aí. Ele perguntou como foi a transição e se você chegou a fazer algum estágio, né, durante a universidade. Eu fiz. Eu voltava para cá, né, no verão, né? No verão lá, no meio do ano. Então eu fiz o estágio aqui, sim. Foi bem legal, numa empresa que chama Los Cares, aqui em São Paulo. Eu não cheguei a fazer estágio lá, né? Que eu não quis fazer no meio da faculdade, né? Dá, né? Mas eu não quis fazer, focar mais no estudo. E como eu não estava lá nas férias de verão lá, que são as férias que você poderia ter bastante mais tempo para fazer, eu não fiz lá. Mas eu acabei fazendo aqui e a transição para o mercado de trabalho, como ciência da computação, é uma coisa que basicamente mais precisa hoje em dia, é cientista da computação, foi bem tranquila mesmo. Eu procurei um pouco, veio várias ofertas, eu escolhi uma, eu estava dentro da faculdade ainda, tecnicamente, sabe? Então, a transição foi, basicamente não teve transição. Foi bem tranquila, né? Pô, é legal que você falou do estágio aqui também no Brasil. Muita gente talvez não saiba disso. Tem muitas empresas hoje brasileiras que têm programas de estágio para jovens fazendo faculdade no exterior. Inclusive a Logicalis, a Tânia, que a pessoa, os filhos dela, né, foram clientes nossos. É por isso que ela teve essa ideia de fazer isso. Então é muito comum que tem muita gente que quer fazer faculdade de fora para ficar por lá, mas tem muita gente que também quer manter as possibilidades abertas aqui no Brasil. E hoje é possível de você mesmo estando lá fazer estágios daqui, sabe, passar uns 2, 3 meses no Brasil. Você não precisa ficar os 4 anos direto sem ter um período aqui. Então isso está sendo cada vez mais comum dos nossos alunos também. Foi daqui para fora agora. Você falou isso, eu lembrei. Foi daqui para fora que eu vi essa oportunidade lá de Calis. Eu tinha esquecido. Mas era especificamente para aluno estudando fora. Estudava fora. Era especificamente para isso mesmo, estágio. E assim, acho que realmente não precisa se preocupar, se esteja fazendo medicina ou direito, né, principalmente direito, não precisa se preocupar muito, eu acho, com depois não ter oportunidade do Brasil. Você tem um passaporte brasileiro, você tem cidadania, você vai conseguir voltar para cá e as faculdades lá são boas o suficiente que isso não vai ser... Eles não vão reclamar que você tenha um certificado americano e não brasileiro, né? Menos, de novo, direito, medicina, algumas coisas. Medicina você precisa fazer prova, né? Para provar que realmente você fez uma faculdade boa. Direito não tem nada a ver fazer nos Estados Unidos se você for trabalhar aqui, né? Mas, tirando isso, assim, é bem fluido isso, sabe? Você acaba tendo a oportunidade nos dois países, se quiser. Isso é legal de você falar, porque também tem muita gente que eu converso, mas putz, se eu não conseguir revalidar na sua experiência nessa área de tecnologia, alguém perguntou se o seu diploma estava revalidado, se estava aqui, né, eu não tinha nem diploma. Na época que eu fui contratado, não tinha nem diploma, porque você sabe das coisas. Não tem, tipo, nem médico, não tem o risco de você sem querer matar uma pessoa, né? Porque você conhece a faculdade, não ligam não pro diploma em si, ele sabe, você tendo prova que você estudou lá, né? Sim. Você tem o conhecimento que você tem, não importa de onde vem o diploma. Isso eu acho que vai ser uma tendência cada vez mais em áreas como você mesmo falou, que não seja medicina, direito, cada vez mais eles estão focados, né? Que tipo de habilidade você desenvolveu, quem você se tornou, qual que é a sua competência técnica, pessoal, socioemocional, do que, né, o diploma carimbado, enfim. Sim.
Tem algumas perguntas aqui, essas são anônimas. Tem uma que perguntou se você chegou a comprar carro durante a faculdade, Gabriel. Não, eu morava perto do centro da cidade, né? Então não tinha muito uso para carro, eu andava de ônibus quando precisava. Mas eu cheguei a contratar um serviço de aluguel de carro por hora. Então, por exemplo, se eu ia para um Costco da vida, né, que é tipo um loja de varejo, assim, grande quantidade, é chato você voltar de ônibus com umas sacolas enormes, comida para 2 semanas, né? Então, era uma coisa tipo $8, $10 por hora, que pagava pelo carro, alugava o carro. Você ia andando até basicamente o quarteirão seguinte, né, outra esquina, ia de carro até o supermercado, voltava, descarregava, botava o carro de volta, e é isso, pagava $20 por isso aí. Então não valeria nem de perto a pena um carro para mim. E quando eu precisava chegar a um lugar rápido, tipo, eu estava atrasado para a prova, eu pegava aquelas scooters elétricas também. Ah, que legal. Então, se for para Orlando, talvez precise mais. Eu acho que Orlando é um dos lugares que precisa mais de carro, ou alguma cidade, várias cidades americanas são assim. Mas se Minneapolis, não precisou. Até explorando um pouquinho mais de Minneapolis, é legal você falar como que era assim a vida, né, na Universidade de Minnesota. Girava mais em torno da universidade ou vocês viviam muito a cidade também? Como que você vê lá dos estudantes? Qual que era esse balanço, assim, sabe? Era mais uma campus, né, university ou mais city life? Meio que ambos. Como todo mundo morava perto, né, ou perto ou no campus, a gente acabava fazendo várias coisas por lá mesmo, ou coisas bem perto, né, do campus. Mas teve várias vezes também que a gente foi mais para downtown, né, para ver, por exemplo, show, né, de música. Tem uns lugares bem legais lá. Teve algum Variado, show de é alguém o que você quiser. muito famoso lá que dificilmente vem no Brasil, que você teve a oportunidade de ir ou que você se lembra? Isso é uma coisa assim, se você fizer o que eu fiz, de vir aqui no meio do ano e ficar lá no resto, não é bom para você quiser ver alguém famoso, porque eles vão onde está verão. E quando eu tava aqui, tava inverno aqui, quando eu tava lá, tava inverno lá. Então, assim, nesse quesito não, de gente famosa, assim, mas tem vários shows locais, né, de pessoas, porque nos Estados Unidos tem muito isso, né, de artista médio, que no Brasil também tem, né, claro. De artista médio vai lá, faz numa casa de show média, que é muito bom, assim, tão bom quanto, só não é famoso, né? E é bem barato, a gente fez bastante disso, Eu, esses shows eu, menores. eu lembro que na minha época, Gabriel, teve um show eu morava em Missouri, né, no centro dos Estados Unidos. Teve um show do David Guetta. Ele já era famoso, bem famoso, mas não era, né, de longe ainda o quão famoso ele era. Acho que foi aqui em 2009, 2010. Só que era em Missouri, então ele não ia para Missouri no sábado. Então ele foi numa segunda-feira à noite. E aí a gente foi, só, cara, foi num lugar mó pequeno, assim, então foi bem legal a gente ter a chance de ver ele lá. Mais algumas perguntas aqui anônimas, Gabriel. Estão perguntando onde que você fez o Social Security Number na faculdade. É legal explicar isso também, como que, né, como eles te ajudam a fazer isso. Até explicar para algumas das pessoas que não conheçam, explica o que é o Social Security para o pessoal entender também. Ele é basicamente um CPF um pouco antiquado, que é mais secreto também, e um pouco mais importante. É um pouco confuso. Ele é um número que você usa tipo você usaria seu CPF, só que, de novo, não fala para ninguém qual que é, porque como ele é meio antiquado, ele não tem segurança nenhuma. Você sabendo se esse número, a pessoa pode basicamente pegar a sua identidade. Você usa ele para pagar imposto, você precisa dele para trabalhar, né, por causa disso. E você pega ele basicamente no equivalente do Detran lá. Se vocês assistiram Simpsons, tem as gêmeas irmãs da Marge, elas trabalham lá. É um lugar bem chato. É bem chato. Eu tive que ir lá 2 vezes porque no meu passaporte meu nome estava Gabriel Nader Pância, só que no meu I-20 estava Gabriel Pância. Eu falei, não, isso aqui tá errado, não é seu nome. É bem burocrático, é bem chato, só que eu só tive que ir 2 vezes por causa disso. Depois disso é um número que eu tenho até hoje, não vai precisar tirar de novo, não precisa renovar nem nada. Aí outra pergunta anônima aqui também, Gabriel, em relação à matemática. Como foi a parte de matemática no curso? Foi muito difícil? Sim, é puxado, mas não difícil no nível, sabe, tipo, nada faz sentido, sabe? Tem
bastante coisa para aprender, né? Mas são coisas, primeiro, extremamente úteis, né? Principalmente se você está fazendo na faculdade alguma coisa de matemática, provavelmente porque vai ter alguma outra aula no futuro que você vai precisar dessas coisas, né? Não foi extraordinariamente difícil, foi puxado porque é matemática. Matemática é sempre um pouco puxado, né? Mas não mais do que outras coisas, sabe? Não mais que física, não mais que até algumas aulas de humanas, por exemplo, eu achei até mais difícil. Mas é puxado, não dá pra. Não é fácil, não. Aqui até no Brasil, não sei o que você acha, mas a gente tem uma base forte de matemática de uma forma geral, né, durante o ensino médio. Por mais que seja mais puxado na faculdade, até para o vestibular, tal, pelo menos muitos nossos alunos chegam num SAT, por exemplo, e se dão bem, sabe, na parte de matemática, mas é claro que na universidade vai se aprofundar muito mais. Né? No SAT, sim. Eu não sei se é porque eu estava numa faculdade especificamente de ciência, né? Mas nos Estados Unidos teve várias reformas aqui no ensino médio, eu não sei mais como é que é, mas na época que eu fiz, né? Só tinha um nível, né, que era o nível médio de matemática. Então, você não tinha, se você fosse fazer alguma coisa mais científica, alguma coisa que usasse mais matemática, você não tinha oportunidade de avançar tanto quanto as pessoas nos Estados Unidos têm. Então, na média, talvez mesmo seja melhor matemática aqui. Eu não sei dizer, mas eu sei que, pelo menos na minha época, eu não tive a oportunidade de aprender, por exemplo, algumas coisas de pré-cálculo e cálculo, que uma boa parte das pessoas no meu ano, fazendo cálculo 1, por exemplo, já sabia. Uhum. Eu tive que correr atrás nisso. Entendi. Então, acho que depende muito do nível de matemática que você vai fazer lá, né? Se for uma coisa não tão, sabe, focada em matemática, que nem astrofísica, ciência da computação, sim. Mas se prepara para ter que correr atrás um pouco se você não fez, por exemplo, um pré-cálculo da vida aqui. Uhum. Bastante gente lá, se for para uma faculdade disso, já vai ter feito. Sim, sim, faz total sentido, né? Que você vai se aprofundar bastante. Aqui tem uma pergunta bem técnica que você saiba, Gabriel, também é anônima. Falou, eu estudo administração pública. Como que eu posso me aprofundar em inteligência artificial? Tá. Boa pergunta. Depende do uso que você quer. Assim, você está falando mais em geral ou alguma aplicação específica? Não sei se dá para. Vamos ver Não como é falo anônima, eu assim. não sei, como é anônima, eu não sei o que perguntou. Se você puder aqui responder, eu vou fazer mais uma pergunta. Se puder responder aqui, porque o Gabriel consegue complementar. Eu imagino eu posso estar errado, que seja no sentido de trazer mais eficiência ao setor público. Bom, tem alguns recursos. Primeiro, YouTube é sempre uma hora, assim, mesmo tendo feito faculdade, uma boa parte das coisas que eu aprendi né, de como realmente fazer, aplicar inteligência artificial foi na internet. Então, se você está, por exemplo, querendo fazer um modelo para prever se um empregado vai, sabe, se demitir ou se demitir, alguma coisa assim, baseado num monte de fator. Tenta pesquisar literalmente, tipo, AI, o que você quer resolver. E muitas vezes vai aparecer. É importante você ter também pelo menos um pouco de uma base no que eu acho mais fácil seria Python, né, a língua de programação. Ela é uma língua de programação fácil de usar, ela é basicamente inglês só, ela é bem tranquila. E está tudo escrito, tudo isso, todas as bibliotecas de inteligência artificial, está tudo em Python. Então, sabendo um pouco disso, você pesquisando, posso até colocar no chat aqui o nome dessas bibliotecas. Pesquisar esse aqui, Scikit-learn, e dar uma pesquisada como usar essa biblioteca é um bom ponto de partida, né? Exatamente o que fazer eu não sei dizer, porque eu precisaria saber exatamente o que você está querendo resolver, né? Os próprios parâmetros, né? Tudo. Mas assim, De repente, pode até entrar em contato com a empresa de vocês, né? claro, Pode ajudar com isso. a gente lida bastante com o setor público, bastante mesmo. Então, se Se só entrar em quiser, contato. Opa. Depois, se você quiser também, meu e-mail está disponível aí? Algum jeito para entrar em contato comigo? pode colocar, Gabriel, pode colocar compartilhar com o pessoal aqui no chat. Depois, se estiver interessado, manda um e-mail para cá e eu respondo, se eu puder. Não tem problema.
Responder mais algumas aqui, Gabriel. Perguntaram como que é o nome do aplicativo de aluguel de carro que você usou lá nos Estados Unidos. Our Car, eu acho. Provavelmente Hora Carro. Our Car. Eu acho que ele tinha alguma parceria com a Universidade de Minnesota, talvez. Mas era um site... Eu acho que... Deixa eu pesquisar aqui. Agora é uma boa... Esqueci bastante coisa. Faz tempo que eu não... Exatamente. Our Car. Tudo junto. Esse aqui é especificamente de Minnesota. Ele é aparentemente uma non-profit, né? Então ele não é nem que é lucro, assim. Por isso que era bom, por isso que era barato. Não sei por que existe, mas está ótimo. Se não é para o lucro, uma empresa, né? Eu estou imaginando, Gabriel, que deve ter algumas pessoas aí que estão chegando em Minnesota agora, que estão assistindo aqui a palestra. Tem uma outra pergunta aqui do Pedro Arthur. Ele perguntou qual chip que você comprou quando você chegou nos Estados Unidos. Então deve ser alguém que tá... Não sei se você vai lembrar disso, né? Mas deve ser alguém que tá chegando aí em Minnesota. Eu comprei um AT&T pré-pago e eu desperdicei muito dinheiro porque eu comprei um plano fixo, né? Pro meu, assim, para mim, eu ficava quase o tempo inteiro no Wi-Fi, né? Porque tem Wi-Fi público da faculdade, tem outras coisas. Então, um pré-pago plano fixo não era a melhor escolha. Eu acho que de termos de chip, assim, não sei se importa tanto, assim, ninguém gosta de nenhuma provedora, basicamente. Então, não importa o que você escolher, você não vai ficar satisfeito. Mas, pelo menos não comete o mesmo erro que eu de pegar um plano fixo que você não usa todo. E aí tem a última pergunta aqui, que eu acho que é até a mesma, né, da Anônima e que o Augusto fez aqui. Perguntaram como é que foi a sua adaptação em relação ao nível de inglês, né, na universidade. Imagino, né, na Universidade de Minnesota e muitas dessas faculdades, Augusto, tem um bom nível acadêmico. Os alunos aprovados, normalmente, até pelas provas, já têm um bom nível de inglês, né? Você precisa tirar as notas de prova. Não sei como foi isso para você, Gabriel. Teve alguma dificuldade quando você chegou nas aulas? Foi difícil se adaptar? Eu não quesito inglês, não. Eu era menor, eu estudava numa escola que era inglesa, né? Então, meus pais sempre quiseram que eu focasse bastante no inglês. Então, e também eu estava sempre inserido na internet, né? Eu conversava, para mim, inglês, compreensão pelo menos zero. Zero problemas. Eu não sei dizer muito bem, não. Adaptação nesse quesito, não tive problema nenhum. Aqui, Augusto, que a gente vê, né? A gente tem, lógico, muitos alunos que se preparam conosco e tem um nível de inglês já muito, muito alto, que realmente chegam lá e se adaptam muito tranquilo. Tem alguns que, às vezes, estão com nível de inglês intermediário. E tem algumas universidades, Augusto, que até aceitam estudantes que precisam ainda evoluir em inglês. Tem alunos que, às vezes, fazem tipo um semestre primeiro para melhorar o nível de inglês. Então, até a partir das provas que você tem que fazer, né, o TOEFL ou o SAT, já dá para a gente ter uma ideia, né, de mais ou menos como é que você tá nessa parte. Você passou na prova de inglês, não se preocupa. Assim, É, no máximo vai ser um pouco difícil, sabe? Na prova, você bateu o nível lá que eles querem do TOEFL, por exemplo, não vai ter problema nenhum. Assim. Se você quiser mais ajuda ainda, tenta, por exemplo, colocar o computador em inglês, pesquisar as coisas em inglês, tentar se inserir o máximo possível na internet em inglês, para já ir se acostumando, vai ajudar bastante também. e lá também é muito, né, você tá bombardeado de inglês o tempo todo, é na aula. Então, assim, cara, quando você vê, se você não fala tão bem, mas você já tem um nível avançado, quando você vê, você tá falando, você nem perceber. O mais difícil é entender os professores estrangeiros. Então, assim, os americanos em si, problema nenhum. De vez em quando tem um professor que tem um sotaque um pouco mais difícil de entender, mas é basicamente isso. Assim, Eu lembro que tinha um professor indiano que era difícil de entender. Falava rápido pra caramba, era um pouco mais difícil. Aí a última pergunta aqui, que é do Pedro Arthur também, para a gente finalizar, ele perguntou se você utilizou, né, os recursos da universidade para entrevista de trabalho, criar currículo, se você aproveitou, né, o Career Service da universidade. Um pouco. Eu fui a algumas feiras, eu acabei, até por conta da pandemia, assim, na época que eu estava realmente querendo um emprego, eu não tive a oportunidade, né, de realmente tentar. Assim, como eu acabei indo mais para o último semestre, né, tentando achar emprego mais para o último semestre, eu não teria tido a oportunidade de pegar as coisas que seriam mais a curto prazo, né? Eu estava procurando uma coisa um pouco mais a longo prazo e muitas vezes eles falam, olha, você está querendo um visto de trabalhador, o visto de
visto de trabalho aqui, ou uma extensão lá para o OPT. Se eles falam, se você quer um visto de trabalho depois, um card, não. Tem muita gente que basicamente rejeitou por causa disso, que eu queria, né? Mas para estágio, assim, teria sido bem mais fácil. Eu não procurei tanto estágio lá porque eu ficava aqui, né, no verão. Chegou mais uma aqui. Espera aí. Bom, ele perguntou aqui, né, o Pedro, também em relação aos livros de aulas. Tinha alguma maneira de você comprar mais barato? Você comprava usado, comprava os novos? No começo, eu comprava da faculdade, mas mais pro final, claro que eu nunca sugeri isso porque é um pouco ilegal, mas eu poderia ter baixado a internet, sabe? É muito caro o livro lá, é muito caro, é um abuso mesmo. A grande maioria dos livros vão ter internet. E, por exemplo, para prova, assim, algumas que precisam que você pegue o livro, eles muitas vezes deixam você trazer o negócio impresso. Você pode, por exemplo, copiar, fazer um xerox do livro do amigo. Ou até uma coisa que eu fiz foi alugar o livro da Amazon para fazer a prova e devolvi ele dentro do período de devolução de graça. Então não paguei nada. Eu só paguei para viagem até o correio. Então, dependendo do livro, quando eu estava fazendo astrofísica, o livro de astrofísica foi muito bom ter. Mas, em geral, assim, dá para dar uma escapada aí. Tem muita gente também, na minha época, pelo menos, muita gente comprava usado também. Eu comprava de alguém que estava usando no ano anterior e tal, e ficava repassando. Isso era bastante gente fazia. Gabriel, pô, eu queria agradecer demais, né, você estar aqui com a gente hoje. Acho que, pô, até eu anotei algumas coisas aqui, aprendi bastante coisa, né, nessa área de tecnologia, para a gente é super legal. Então, muito, muito, muito obrigado. Eu vou deixar aqui, pessoal, para vocês, né, como eu falei, tem muita gente aí que quer entender mais o assunto, não tem certeza, tem algumas perguntas talvez são mais específicas também, que às vezes não são tão direcionadas aqui, então eu vou deixar com vocês a análise de perfil que eu tinha mencionado lá atrás, o contato aqui da Daqui para Fora, para quem tiver mais dúvidas, fiquem à vontade aqui para entrar em contato conosco. Gabriel, mais uma vez, obrigado, pô, te desejo muita sorte, né? Quem sabe daqui a alguns anos aí a gente não faz uma outra para ver como é que, né, depois de uns 2, 3 anos aí no mercado de trabalho, como é que você tá caminhando. Acho que tem mais uma pergunta aqui que o Pedro Henrique fez. Sim. Se é necessário fazer um portfólio de projetos? Não. Quando eu entrei na faculdade não tinha nada de programação. Eu tinha o conhecimento já, mas não precisou de nada. É bom, se você quiser colocar no currículo assim, eu tenho certeza que eles vão gostar, mas precisar não precisa, eu não tinha. Você pode desenvolver esse portfólio, né, isso durante a universidade mesmo, né? Foi o que eu fiz. Bom, perfeito, pessoal. Então, obrigado. Valeu, Gabriel. Uma boa noite a todos, pessoal. Valeu, Gabriel. Um abraço, cara. Valeu, tchau, tchau.